Imagine estar tão exausto que suas próprias mãos não conseguem mais se sustentar. E de repente, duas pessoas aparecem ao seu lado para te apoiar. Esta cena de Êxodo 17 esconde um segredo sobre exaustão que pode transformar sua vida hoje. Você já chegou ao ponto em que simplesmente não consegue mais? Onde cada movimento parece impossível, onde o peso da responsabilidade esmaga seus ombros e você sente que vai desabar a qualquer momento. Se você está passando por isso agora, ou se já passou, precisa conhecer esta história que aconteceu há mais de 3.000 anos no deserto do Sinai. Uma história onde um homem de 80 anos, carregando o destino de 2 milhões de pessoas nas costas, descobriu o segredo para vencer a exaustão mais extrema que alguém já enfrentou. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado da batalha contra Amaleque, porque Moisés precisou de apoio físico para vencer uma batalha espiritual, como esta história milenar oferece a solução definitiva para o cansaço moderno e a estratégia bíblica para superar a exaustão física, mental e espiritual que está destruindo tantas vidas hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica que pode transformar sua vida. Porque o que você está prestes a descobrir sobre Êxodo capítulo 17 vai muito além de uma simples batalha no deserto. A situação era desesperadora. Imaginem 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto escaldante do Sinai, carregando tudo o que possuíam nas costas, seguindo um homem de 80 anos que afirmava ouvir a voz de Deus. Eles acabavam de passar pela experiência traumática de Refidim, onde quase morreram de sede e chegaram ao ponto de querer apedrejar Moisés. A tensão estava no limite, os ânimos exaltados, a confiança na liderança abalada. Foi exatamente neste momento de máxima vulnerabilidade que surgiu um inimigo que eles nem imaginavam que existisse. Amaleque, um povo nômade, descendente de Esaú, que habitava as regiões áridas entre o Egito e Canaã. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos conhecem sobre esta história. Amaleque não atacou de frente, como faziam os exércitos convencionais. A Bíblia nos revela em Deuteronômio 25:18 que eles atacavam por trás, pegando os mais fracos, os cansados, os que ficavam para trás na caminhada. O nome Amaleque é profundamente significativo. Na etimologia hebraica, significa povo que lambe, uma referência à sua estratégia covarde de atacar os vulneráveis, como um animal que lambe as feridas para enfraquecê-las ainda mais. Eles não queriam conquista territorial ou saque. Queriam destruição pura e simples. Queriam eliminar o povo de Deus antes que chegasse à terra prometida. A geografia do combate é fascinante e carregada de simbolismo. Enquanto os guerreiros israelitas lutavam no vale, Moisés subia ao topo do monte com o cajado de Deus em suas mãos. O vale representava a batalha física, terrena, visível. O monte representava a batalha espiritual, celestial, invisível. E aqui descobrimos algo que vai abalar sua compreensão sobre como Deus opera. A vitória no vale dependia completamente do que acontecia no monte. Mas por que Deus permitiu que Moisés, o líder escolhido por ele mesmo, chegasse ao limite da exaustão física? Por que não deu a ele força sobrenatural para manter os braços levantados sem esforço? A resposta vai te surpreender. Quando Moisés levantava suas mãos segurando o cajado de Deus, Israel prevalecia na batalha. Quando suas mãos se abaixavam pelo cansaço, Amaleque começava a vencer. Este não era um gesto mágico ou supersticioso. Era um ato profundamente espiritual que revelava princípios eternos sobre autoridade, intercessão e dependência de Deus. O cajado nas mãos de Moisés representava a autoridade divina operando através da fragilidade humana. Era o mesmo cajado que se transformou em serpente diante de Faraó, que dividiu as águas do Mar Vermelho, que fez brotar água da rocha. Cada vez que Moisés o erguia, estava declarando ao mundo espiritual: esta batalha não se decide pela força humana, mas pelo poder de Deus. As mãos levantadas simbolizavam muito mais que oração comum. Era a intercessão profética, onde um homem se colocava como mediador entre o céu e a terra, entre a vontade de Deus e a necessidade humana. Era a mesma postura que Salomão assumiria anos depois na dedicação do templo,
e que Jesus assumiria na cruz, com os braços estendidos entre o céu e a terra. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Em outras passagens bíblicas, vemos que mãos levantadas representam rendição total, entrega completa, reconhecimento de que toda força vem do alto. Era Moisés dizendo: Senhor, sem ti nada podemos fazer. Esta vitória é tua, não nossa. Mas quando as mãos de Moisés começaram a pesar, algo dramático aconteceu no campo de batalha. Os gritos de vitória dos israelitas se transformaram em gemidos de dor. A formação organizada começou a se desmanchar. O pânico tomou conta dos guerreiros que, momentos antes, pareciam invencíveis. Amaleque avançava impiedosamente, sabendo que tinha virado o jogo. A Bíblia nos ensina sobre diferentes tipos de exaustão, e Moisés estava experimentando todos eles simultaneamente. Primeiro, o cansaço físico. Aos 80 anos, manter os braços erguidos por horas seguidas era humanamente impossível. Os músculos tremiam, as articulações doíam, o corpo suplicava por descanso. Era o tipo de cansaço que qualquer pessoa que trabalha demais, que cuida de filhos pequenos, ou que enfrenta doenças prolongadas conhece muito bem. Segundo, o cansaço emocional. Moisés carregava nos ombros a responsabilidade por 2 milhões de vidas. Cada gemido de dor dos guerreiros feridos ecoava em seu coração. Cada família que poderia ficar órfã pesava em sua consciência. Era o tipo de exaustão que líderes, pais, pastores e cuidadores enfrentam quando se sentem responsáveis pelo bem-estar de outros. Terceiro, o cansaço espiritual. Manter a conexão íntima com Deus sob pressão extrema exige uma energia que vai além do físico e do emocional. É o cansaço de quem intercede, de quem luta em oração, de quem se coloca na brecha. Elias experimentou isso quando fugiu de Jezabel e desejou morrer debaixo do zimbro. Davi conheceu essa exaustão quando fugia de Saul pelas cavernas. Jesus mesmo experimentou isso no Getsêmani, quando suou gotas de sangue sob o peso da oração. A diferença entre cansaço natural e cansaço sobrenatural é que o primeiro pode ser resolvido com descanso físico, mas o segundo exige intervenção divina e, principalmente, apoio humano. E foi exatamente isso que aconteceu naquele monte. Foi então que apareceram duas figuras que mudaram completamente o rumo da batalha: Arão e Hur. Dois homens que, sem precisar de instruções detalhadas, entenderam exatamente o que precisava ser feito. Eles viram Moisés vacilando, viram suas mãos pesando, viram a derrota se aproximando e tomaram uma atitude que salvou uma nação inteira. Arão, todos conhecem. Era o irmão de Moisés, o porta-voz, aquele que cometeu o erro terrível do bezerro de ouro. Mas aqui vemos sua redenção, sua oportunidade de apoiar em vez de atrapalhar, de construir em vez de destruir. Do erro do bezerro de ouro ao apoio essencial no Monte da Vitória. Que transformação linda! Mas quem era Hur? Este é um dos personagens mais misteriosos e subestimados da Bíblia. A tradição judaica sugere que ele era marido de Miriam, irmã de Moisés, o que faria dele cunhado do líder. Outros estudiosos acreditam que era um dos anciãos mais respeitados de Israel. O que sabemos com certeza é que ele aparece em momentos cruciais da história israelita, sempre como figura de apoio e sabedoria. O mais impressionante é que Arão e Hur não precisaram de um manual de instruções. Não houve uma reunião de planejamento estratégico. Eles simplesmente viram a necessidade e agiram. Pegaram uma pedra e fizeram Moisés se sentar. Cada um ficou de um lado e sustentaram suas mãos até o pôr do sol. A pedra onde Moisés se sentou não era um detalhe casual. Nas Escrituras, pedra sempre simboliza fundamento sólido, base inabalável. Moisés não podia mais depender apenas de sua própria força. Precisava de um fundamento sólido para se apoiar. E nós também. Quantas vezes tentamos sustentar tudo sozinhos, até chegar ao limite da exaustão, quando Deus já providenciou o fundamento sólido que precisamos, um de cada lado? Que estratégia perfeita! Não era apenas apoio físico, era equilíbrio emocional e espiritual. Quando alguém está exausto, precisa de apoio balanceado.
Não adianta ter 10 pessoas de um lado e ninguém do outro. Arão e Ur entenderam o princípio divino de equilíbrio e sustentação mútua. Como eles sabiam exatamente o que fazer? Porque estavam atentos. Porque se importavam. Porque entendiam que o sucesso de Moisés era o sucesso de todos. Eles não estavam competindo com a liderança. Estavam completando a liderança. Mas existe algo ainda mais profundo nesta história, que conecta diretamente com sua vida hoje. Porque Amaleque não é apenas um inimigo histórico que foi derrotado há 3.000 anos. Amaleque representa algo muito maior e muito mais atual do que imaginamos. A Bíblia nos revela que Amaleque nunca foi completamente destruído. Mesmo depois de várias batalhas e vitórias de Israel, eles sempre ressurgiam. No tempo do rei Saul, Deus ordenou que fossem completamente exterminados, mas Saul desobedeceu e poupou o rei Agag. Séculos depois, no tempo de Ester, Amã era descendente de Agag e quase conseguiu exterminar todo o povo judeu no Império Persa. O que isso significa? Que Amaleque representa os inimigos que nunca desistem completamente. Aqueles que atacam nossa retaguarda quando estamos mais vulneráveis. E hoje, quais são nossos amalequitas modernos? A ansiedade que ataca quando baixamos a guarda. A depressão que surge nos momentos de maior pressão. O desânimo que nos assalta quando estamos lutando por nossos sonhos. O burnout que nos derruba quando estamos dando o melhor de nós. A estratégia continua a mesma: atacar pelas costas, pegar os mais fracos, os cansados, os que ficaram para trás. A ansiedade não ataca quando estamos fortes e confiantes. Ela surge quando estamos exaustos, preocupados, sobrecarregados. A depressão não chega quando tudo está bem. Ela se aproxima sorrateiramente nos momentos de maior vulnerabilidade. O desânimo é particularmente cruel. Ele sussurra quando estamos cansados de lutar. Desiste, não vale a pena. Você nunca vai conseguir. Ninguém te entende. Você está sozinho nesta. É a voz de Amaleque ecoando através dos séculos. Pedro nos alertou sobre isso em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. A estratégia é a mesma: procurar os vulneráveis, os exaustos, os isolados. Mas a solução que Deus deu para Moisés tem 3 elementos que são absolutamente revolucionários para nós hoje. 3 chaves da vitória que podem transformar completamente nossa maneira de lidar com a exaustão e o desânimo. A primeira chave é o reconhecimento. Moisés reconheceu que não podia sozinho. Suas mãos estavam pesando e ele não fingiu que estava tudo bem. Não tentou ser o super-herói que aguenta tudo. Não teve vergonha de mostrar sua fragilidade. Esta é a chave da humildade genuína. Quantos de nós chegamos ao limite da exaustão porque temos medo de admitir que precisamos de ajuda? Quantos se quebram porque acreditam que pedir apoio é sinal de fraqueza? Moisés nos ensina que reconhecer nossas limitações é o primeiro passo para a vitória. Deus não se impressiona com nossa autossuficiência. Ele se alegra com nossa dependência consciente dele. A segunda chave é a aceitação. Moisés aceitou a ajuda que Deus enviou através de Arão e Ur. Não disse: "Não, obrigado, eu consigo sozinho." Não se sentiu diminuído por precisar de apoio. Não ficou com orgulho ferido porque outros tiveram que sustentá-lo. Ele simplesmente aceitou o que Deus estava oferecendo através de pessoas dispostas. Esta talvez seja a chave mais difícil para muitos de nós. Temos dificuldade de aceitar ajuda, porque achamos que isso nos torna dependentes ou inferiores. Mas Moisés nos mostra que aceitar apoio é uma demonstração de sabedoria, não de fraqueza. Deus opera através de pessoas, e fechar-se para o apoio humano é fechar-se para uma das principais maneiras como Deus quer nos abençoar. A terceira chave é a persistência. Mesmo com o apoio de Arão e Ur, Moisés manteve suas mãos erguidas até o pôr do sol. Ele não relaxou completamente. Não transferiu toda a responsabilidade para os outros. Continuou na sua posição de intercessão, só que agora com apoio.
Esta é uma lição crucial. Apoio não significa passividade. Ter ajuda não significa parar de fazer nossa parte. Moisés continuou orando, continuou intercedendo, continuou sendo o líder que Deus havia chamado. Só que agora não estava fazendo isso sozinho. O princípio da pedra é fundamental aqui. Todos nós precisamos de um fundamento sólido onde nos apoiar. Para alguns é a família. Para outros é a comunidade da igreja. Para muitos é aquele amigo fiel que sempre está disponível nos momentos difíceis. Mas o fundamento mais sólido de todos é a palavra de Deus, que nos sustenta quando tudo ao redor parece instável. Como aplicar essas 3 chaves na prática? Quando você estiver exausto fisicamente, reconheça que seu corpo tem limites. Aceite ajuda prática. Alguém para dividir as tarefas, para cuidar das crianças, para fazer as compras. E persista em cuidar de sua saúde, mesmo com apoio. Quando estiver esgotado emocionalmente, reconheça que você não foi criado para carregar todos os problemas do mundo sozinho. Aceite o apoio de um conselheiro, de um amigo de confiança, de alguém que possa ouvir sem julgar. E persista em buscar cura emocional, mesmo que seja um processo longo. Quando estiver cansado espiritualmente, reconheça que sua fé também precisa de cuidado e nutrição. Aceite o apoio da comunidade cristã, participe de grupos de oração, permita que outros orem por você e persista em sua vida devocional, mesmo que alguns dias seja só uma oração rápida ou um versículo lido. Mas há uma 4ª revelação nesta história que poucos percebem e que pode revolucionar completamente sua compreensão sobre vitória e apoio mútuo. Depois que Amaleque foi derrotado, Moisés fez algo que muitos líderes esquecem de fazer. Ele construiu um altar e lhe deu um nome específico, Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Não foi Moisés é minha bandeira, ou Arão e Hur são minha bandeira. Foi o Senhor é minha bandeira. Este memorial servia para lembrar às gerações futuras de que a vitória não veio através da força humana, mas através da dependência de Deus e do apoio mútuo entre irmãos. Era um lembrete permanente de que sozinhos somos vulneráveis, mas unidos e dependentes de Deus, somos invencíveis. Deus também mandou que Moisés escrevesse esta história em um livro para que nunca fosse esquecida. Por quê? Porque sabia que gerações futuras enfrentariam seus próprios amalequitas e precisariam lembrar da estratégia da vitória. Quantas vezes você já teve vitórias significativas contra o desânimo, a ansiedade, o cansaço, mas esqueceu de celebrar, de registrar, de criar um memorial? Que tal começar um diário de vitórias, onde você anota cada vez que Deus o sustenta através de pessoas ou situações específicas? A promessa que Deus fez naquele dia era impressionante. Riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Esta não era apenas uma promessa política ou militar. Era uma promessa profética que apontava para algo muito maior. Esta promessa tem uma aplicação profética que chegou ao cumprimento de uma forma impressionante, e isso nos leva diretamente para os dias atuais e para uma aplicação prática que pode transformar sua vida hoje. Nos dias atuais, como identificar nossos Arão e Hur pessoais? São aquelas pessoas que aparecem nos momentos de crise sem precisar de convite. São os que percebem quando você está no limite antes mesmo de você pedir ajuda. São aqueles que oferecem apoio prático, não apenas palavras vazias de encorajamento. Seus Arão e Hur podem ser familiares que se oferecem para ajudar com responsabilidades práticas. Podem ser amigos que ligam nos momentos certos. Podem ser irmãos na fé que se dispõem a orar com você e por you. Podem ser profissionais competentes que Deus coloca no seu caminho. Médicos, conselheiros, pastores. Mas aqui está algo importante. Assim como Arão e Hur não apareceram por acaso, as pessoas que Deus envia para nos apoiar também não são coincidência. Elas são resposta à oração. São provisão divina em forma humana. Por isso precisamos estar abertos e gratos, não orgulhosos ou desconfiados. Estratégias práticas para quando suas mãos estão pesando. Primeira, pare de fingir que está tudo bem quando não está.
Moisés poderia ter continuado forçando os braços para cima até desmaiar, mas isso não teria ajudado ninguém. Seja honesto sobre suas limitações. Segunda, identifique claramente o que você precisa. Moisés precisava de alguém para sustentar seus braços. Você pode precisar de alguém para ouvir seus desabafos, para dividir tarefas práticas, para orar junto, ou simplesmente para estar presente. Terceira, comunique suas necessidades para as pessoas certas. Arão e Hur puderam ajudar porque sabiam o que estava acontecendo. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor gostariam de ajudar, mas não sabem como ou não perceberam a necessidade. Quarta, aceite ajuda mesmo que não seja exatamente do jeito que você faria. Arão e Hur tinham suas próprias personalidades e maneiras de apoiar. O importante era que o objetivo fosse alcançado. Manter as mãos de Moisés erguidas. A importância da comunidade cristã no apoio mútuo não pode ser subestimada. A igreja não é apenas um lugar onde vamos uma vez por semana ouvir um sermão. É uma família espiritual onde uns sustentam os outros nos momentos de fraqueza. É onde encontramos nossos Arão e Hur, e onde nós mesmos nos tornamos Arão e Hur para outros. Como ser Arão e Hur para outras pessoas? Primeiro, desenvolva sensibilidade espiritual para perceber quando alguém está com as mãos pesando. Muitas vezes as pessoas não pedem ajuda diretamente. Você precisa discernir através de sinais sutis. Mudança de comportamento, isolamento, cansaço excessivo, desânimo. Segundo, tome iniciativa. Arão e Hur não esperaram Moisés pedir ajuda. Eles viram a necessidade e agiram. Às vezes é melhor oferecer ajuda específica do que perguntar genericamente: posso ajudar? Em vez de me avise se precisar de algo, diga: vou trazer o almoço para vocês amanhã. Ou posso ficar com as crianças sábado de manhã para vocês descansarem. Terceiro, seja consistente. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés até o pôr do sol, não apenas por alguns minutos. Apoio real exige persistência. Não basta ajudar uma vez e depois desaparecer. Acompanhe, mantenha contato, continue oferecendo suporte. O papel da oração intercessória é fundamental. Assim como Moisés intercedia no monte enquanto a batalha acontecia no vale, nós também podemos interceder pelos que estão lutando. Às vezes, a maior ajuda que podemos oferecer é oração persistente e específica. Mas existe uma aplicação pessoal desta história que pode mudar sua vida ainda hoje. E ela nos leva ao clímax desta revelação impressionante. A revelação mais impactante de Êxodo 17 só se torna clara quando olhamos através das lentes do Novo Testamento. Moisés, com os braços estendidos no monte, sustentado por 2 homens, com o destino de um povo dependendo de suas mãos erguidas, é uma das mais belas prefigurações de Cristo na cruz que encontramos no Antigo Testamento. Jesus na cruz tinha os braços estendidos entre o céu e a terra, assim como Moisés no monte. A diferença é que Jesus não precisou de Arão e Hur para sustentá-lo. Ele sustentou a si mesmo através do poder do amor infinito. E ao contrário de Moisés, que manteve as mãos erguidas até o pôr do sol, Jesus mantém suas mãos erguidas para sempre. Hebreus 7:25 nos revela algo extraordinário. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por nós. Suas mãos nunca se abaixam, sua intercessão nunca falha, sua força nunca se esgota. Quando suas mãos estão pesando, quando você sente que não aguenta mais sustentar a oração, os sonhos, a fé, lembre-se de que existe alguém cujas mãos nunca se abaixam. Existe um intercessor que nunca se cansa, que nunca falha, que nunca desiste de você. A batalha contra Amaleque teve um fim, mas a intercessão de Jesus é eterna. Nossa vitória não depende de nossa capacidade de manter as mãos erguidas para sempre. Nossa vitória já está garantida através da intercessão perfeita e eterna do nosso Salvador. Isso não significa que não devemos orar ou que nossa oração não importa. Significa que mesmo quando nossa oração falha,
a dele continua. Mesmo quando nossa força se esgota, a dele permanece. Mesmo quando nossas mãos se abaixam, as dele permanecem erguidas em nosso favor. Esta é a conexão profética mais impressionante de Êxodo 17. Moisés precisou de ajuda humana para interceder por algumas horas. Jesus intercede por nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, para sempre, sem nunca precisar de descanso ou apoio. Você não precisa lutar sozinho contra a exaustão. Você tem um intercessor eterno que nunca falha. Você tem uma comunidade de irmãos que pode servir como seus Arão e Ur. Você tem um Deus que providencia apoio exatamente quando você mais precisa. Vamos recapitular as 3 chaves da vitória que descobrimos hoje. Primeira, o reconhecimento de que você não pode sozinho. Não há vergonha em admitir suas limitações. Moisés, o maior líder da história de Israel, teve que admitir que precisava de ajuda. Você também pode. Segunda, a aceitação da ajuda que Deus envia. Ele pode enviar através de familiares, amigos, irmãos na fé, profissionais competentes. Não feche seu coração para o apoio que Ele quer te dar através de pessoas. Terceira, a persistência na sua posição de fé. Apoio não significa passividade. Continue orando, continue crendo, continue caminhando, só que agora com suporte. Para você que está exausto fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente hoje, quero deixar uma promessa das Escrituras que tem sustentado milhões de pessoas através dos séculos. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta promessa não é apenas para um futuro distante, é para hoje, é para agora. É para você que está assistindo este vídeo com o coração cansado, com as mãos pesando, sentindo que não aguenta mais. Deus não desperdiça nossa exaustão. Ele a usa para nos ensinar sobre dependência, sobre comunidade, sobre sua força sendo aperfeiçoada em nossa fraqueza. Talvez Ele tenha permitido que você chegasse ao limite para que você descobrisse que nunca foi para carregar tudo sozinho. Talvez sua exaustão atual seja o convite de Deus para você descobrir a beleza da comunidade cristã genuína. Talvez seja a oportunidade para você experimentar o apoio que sempre esteve disponível, mas que seu orgulho nunca permitiu que você aceitasse. Ou talvez Deus esteja preparando você para ser Arão e Ur na vida de alguém. Talvez sua experiência com exaustão seja exatamente o que vai capacitar você a reconhecer quando alguém está com as mãos pesando e precisa de apoio. Se Deus permitiu que Moisés chegasse ao limite para ensinar sobre apoio mútuo e dependência divina, que lição Ele quer te ensinar através do seu cansaço atual? Que revelação sobre comunidade, sobre humildade, sobre sua força, Ele quer te dar através desta experiência? A história de Êxodo 17 não é apenas sobre uma batalha antiga. É sobre você hoje. É sobre sua luta contra a ansiedade, contra o desânimo, contra a exaustão. É sobre a provisão de Deus através de pessoas comuns que se tornam instrumentos extraordinários de apoio e encorajamento. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário contando como Deus tem te sustentado nos momentos de exaustão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. E não se esqueça, se inscreva no canal para continuar entendendo a palavra que transforma vidas. Lembre-se, suas mãos podem estar pesando hoje, mas existe alguém cujas mãos permanecem, erguidas para sempre em seu favor. Você não está sozinho nesta batalha. Deus já providenciou a vitória, o apoio e a força de que você precisa. Confie nele, aceite a ajuda que ele envia e permaneça na posição de fé até o pôr do sol da sua dificuldade atual. A vitória é sua. A batalha já foi vencida. E assim como Moisés construiu um memorial chamado Jeová Nissi, você também pode declarar hoje: O Senhor é minha bandeira, minha vitória, minha força nos momentos de exaustão. Que esta verdade penetre profundamente em seu coração hoje.
Quando você se sentir sobrecarregado, quando suas forças estiverem no limite, quando parecer que não consegue mais sustentar aquilo que Deus colocou em suas mãos, lembre-se de que existe um plano divino até mesmo para sua exaustão. A exaustão de Moisés não foi falha de planejamento divino, foi parte do plano. Deus sabia exatamente quando as mãos do seu servo iam pesar. Ele já havia preparado Arão e Hur. Ele já sabia onde estaria a pedra para Moisés se sentar. Cada detalhe foi orquestrado para ensinar uma lição eterna sobre comunidade, dependência e sustentação divina. Da mesma forma, sua situação atual não pegou Deus de surpresa. Ele não está no céu se perguntando como resolver seu problema de exaustão. Ele já preparou seus Arão e Hur. Ele já sabe onde está sua pedra de apoio. Ele já determinou o momento exato em que suas forças serão renovadas como as da águia. Existe algo profundamente consolador em saber que até mesmo os gigantes da fé chegaram ao limite. Moisés, que dividiu o Mar Vermelho, que falava com Deus face a face, que liderou mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto, chegou ao ponto onde suas próprias mãos não conseguiam mais se sustentar sozinhas. Se isso aconteceu com Moisés, por que você se surpreende quando acontece com você? Se Deus honrou a vulnerabilidade de Moisés providenciando apoio, por que ele faria diferente com você? Se a estratégia divina funcionou naquele dia no monte, enquanto Josué lutava no vale, por que não funcionaria hoje na sua situação? A verdade é que vivemos numa cultura que glorifica o individualismo, que celebra quem consegue fazer tudo sozinho, que vê pedir ajuda como sinal de fraqueza, mas o reino de Deus opera com princípios completamente opostos. No reino, a força se aperfeiçoa na fraqueza. No reino, carregar os fardos uns dos outros é cumprimento da lei de Cristo. No reino, ninguém foi criado para ser uma ilha. Moisés não perdeu sua liderança quando precisou de apoio. Pelo contrário, demonstrou sabedoria espiritual ao aceitar a ajuda de Arão e Hur. Ele continuou sendo o intercessor, continuou sendo o responsável por manter as mãos erguidas, mas permitiu que outros o sustentassem fisicamente naquele momento crítico. Talvez você precise aprender esta mesma lição. Talvez seja a hora de parar de tentar ser super-herói espiritual e começar a aceitar que Deus trabalha através de comunidade. Talvez seja momento de permitir que outros vejam sua vulnerabilidade e se tornem instrumentos de apoio na sua vida. E se você está assistindo este vídeo e reconhece que na verdade você deveria estar sendo Arão ou Hur para alguém, não ignore esta revelação. Olhe ao seu redor. Quem está com as mãos pesando? Quem está lutando sozinho uma batalha que seria muito mais fácil com apoio? Quem precisa que você seja instrumento de sustentação divina na vida dela? O memorial Jeová Nissi que Moisés construiu ainda fala hoje. O Senhor continua sendo nossa bandeira de vitória. A batalha contra Amaleque representava mais do que uma guerra física. Representava o conflito espiritual entre luz e trevas, entre fé e desânimo, entre esperança e exaustão. E nessa batalha espiritual, você não luta sozinho. Cristo, como eterno sumo sacerdote, mantém suas mãos eternamente erguidas em intercessão por você. Diferente de Moisés, ele nunca se cansa, nunca precisa de apoio, nunca abaixa as mãos. Sua intercessão é constante, perfeita e eficaz. Mas além da intercessão celestial, Deus também provê intercessão e apoio terreno através de pessoas que Ele estrategicamente coloca na sua vida. Pessoas que nem sempre são perfeitas, como Arão que havia feito o bezerro de ouro, mas que no momento certo se tornam instrumentos de sustentação divina. Se você chegou até o final deste vídeo, isso não é coincidência. Talvez seja exatamente a palavra que você precisava ouvir hoje. Talvez seja o lembrete de que você não precisa carregar tudo sozinho. Talvez seja o encorajamento para aceitar a ajuda que Deus está oferecendo através de pessoas ao seu redor. Não deixe o orgulho te impedir de experimentar a beleza do apoio mútuo no corpo de Cristo. Permita que outros sejam Arão e Hur na sua vida e esteja disposto a ser Arão e Hur na vida de outros. A vitória é possível. A exaustão não é o final da história. Jeová Nissi. O Senhor é sua bandeira.
E sob essa bandeira, você vencerá.